Olá a todos! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Quem Fez História. Essa série especial em comemoração aos 90 anos do Diário do Comércio, onde a gente conta histórias de empresas que prosperaram, tiveram as suas dificuldades, mas também tiveram resiliência e sempre prosperam no final, entregando desenvolvimento para o estado de Minas Gerais. Hoje a gente vai contar uma história de uma empresa de 60 anos, o Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, o BDMG, que foi no passado e ainda é no presente um importante impulsionador de vários projetos do setor produtivo em Minas Gerais. Eu estou sempre muito bem acompanhado nessa série da jornalista do Diário do Comércio, Sandra Carvalho. Como é que você está, Sandra? Tudo bem? Tudo bem, estou animada, porque a história que a gente vai contar hoje é de uma instituição que é fundamental para o desenvolvimento do Estado, né? Sim, com Então, certeza. bastante animada. E para contar um pouco mais sobre os pontos dessa trajetória de 60 anos do BDMG, completados nesse ano de 2022, a gente tem aqui o prazer e a honra de receber o diretor-presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, Marcelo Ângelo de Paula Bonfim. Seja muito bem-vindo, Marcelo. É um prazer te receber aqui na nossa casa, o Diário do Comércio. Por favor, se apresente para a nossa audiência. É um prazer todo meu, Helder, Sandra, todos os representantes desse jornal tão conceituado, o Jornal do Comércio, tão importante para Minas Gerais. É um prazer estar com vocês. Prazer é todo nosso. Marcelo, vamos começar então do pontapé inicial. Como é que surge o BDMG? Quando surge? Conta um pouquinho para a gente desses desafios que ele teve que enfrentar em Minas Gerais. O iniciozinho, o pontapé inicial. Olha, antes da criação do BDMG e no final da década de 1940, Minas Gerais tinha indicadores econômicos muito tímidos, bem abaixo daquilo que acontecia na industrialização do eixo Rio-São Paulo. Para se ter uma ideia, nós tínhamos problemas de energia elétrica, problemas com a infraestrutura de transportes. O Estado era um Estado escuro e precisava que Minas Gerais começasse a enfrentar os seus problemas e, por si só, através dos nós mineiros, começarmos a resolver esses problemas tão importantes que atrapalhavam o desenvolvimento do Estado. Então, esse era o contexto antes da criação do BDMG. E aí, Marcelo, no começo, houve uma tentativa, né, de se criar o BDMG já no início da década de 50, pelo JK e, posteriormente, pelo governador Bias Fortes. E eles não conseguem passar o projeto na Assembleia, né? Por que teve esse impedimento? O que faltou para criar o BDMG mais cedo? O BDMG, no início da sua criação, ele foi idealizado realmente por JK, esse político de Minas Gerais, que em 1951 pensava em criar o Banco dos Mineiros. Na verdade, ele denominou o Banco dos Municípios. Então, com essa expressão Banco dos Municípios, JK pensava que precisava ter um desenvolvimento de Minas Gerais para que pudesse esse Estado ficar mais competitivo frente aos outros, Rio e São Paulo. Mas, naquele tempo, ele não conseguiu essa aprovação na Assembleia e, logo em 1952, nascia o BNDE, hoje o BNDES, que é um Banco de Desenvolvimento. Então, pensamento de JK já fez com que também surgisse um outro Banco de Desenvolvimento, o BNDE. Mas depois, com a tentativa de Bias Fortes em 57 e Magalhães Pinto em 62, conseguiu a aprovação na Assembleia, mas naquele primeiro momento havia um grande receio, por isso custou em 62 ser aprovado. Então, antes de 62, havia um receio muito grande dos bancos mineiros, os bancos comerciais de Minas, sofreram uma concorrência do banco público, porque este banco público poderia financiar com taxas mais atrativas, mais baratas. Mas, na verdade, naquele tempo, havia uma demanda muito grande por crédito, uma demanda enorme por crédito, e tanto assim que banco público ou privado era incapaz de atender aquela grande demanda daquele tempo. Então, foi isso que surgiu nesse primeiro momento, nesta criação,
até 62, quando Magalhães Pinto conseguiu a aprovação e a criação do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, o BDMG. Nada é fácil, né, gente? Quando o projeto do banco, enfim, passa na Assembleia de Minas, volta para o então governador Magalhães Pinto, com uma redação final que limitava a atuação do banco no setor agropecuário. Como é que foi a solução desse imbróglio para que virasse, de fato, um banco de desenvolvimento? Muito importante a sua pergunta. E nessa tratativa, não só de JK e Biasforte, havia um forte lobby de uma bancada da lavoura, que gostaria de ter em Minas Gerais um banco agropecuário. Então, era necessário trabalhar um pouco mais para que esse banco não fosse apenas um banco da agricultura, já que desde JK e também depois com Magalhães Pinto, o desejo era que fosse um banco de desenvolvimento, um banco que preocupasse com a agropecuária, com a infraestrutura mineira, a infraestrutura de transportes, o apoio a pequenas e microempresas naquele tempo, um trabalho mais fortalecido também para o desenvolvimento de energia que Minas Gerais precisava. Então, esse foi o ponto importante que precisou uma negociação para tirar o viés da exclusividade de um banco agropecuário. É muito importante ressaltar que, no início, a denominação do BDMG era BADAP, Banco de Desenvolvimento Agropecuário. E com essa tratativa de tirar a exclusividade na Assembleia de um banco simplesmente agropecuário, ele se tornou o BDMG, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Marcelo, e como que se formou o capital do BDMG lá no começo? Da onde que vieram os recursos para o banco começar a operar? A diversificação de funding do BDMG, ela começou desde o início acontecendo. Só que lá no começo, os recursos da arrecadação eram insuficientes e outros recursos de fomento eram insuficientes para que o BDMG pudesse operar com mais força no estado de Minas Gerais. Mas foi no governo de Israel Pinheiro que conseguiu vender algumas ações de empresas que o estado tinha, e aí ele capitalizou o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, o BDMG. E aí ele começava a se tornar forte, com Indemburgo e Chateaubriand, que começou a discutir o prédio onde estamos instalados hoje, do BDMG, aqui na Rua da Bahia, e o BDMG começava a crescer com fontes alternativas e atuar no mercado mineiro. Então, o início da criação do BDMG teve um impulso com o Israel Pinheiro, governador do estado. Tanto é verdade que o prédio onde estamos tem o nome do governador Israel Pinheiro. Além da capitalização do banco no governo Israel Pinheiro, o estado criou fontes alternativas de recursos de desenvolvimento. Então, são fontes de recursos do estado para setores diversos da economia, da agropecuária, da infraestrutura, como forma de impulsionar a atuação do BDMG. Marcelo, quais foram os primeiros setores a serem financiados e impulsionados pelo banco? Como eu disse antes, Minas Gerais vendia o boi vivo, não havia frigoríficos no estado. Então era necessário impulsionar a atuação neste setor. E foi assim com a Frimisa, lá em Teófilo Otoni, no financiamento de frigoríficos e também em projetos de energia elétrica. E começaram a desenvolver muitos outros projetos de apoio a empresas do estado de Minas Gerais. Nós tínhamos fontes também do BNDES e do Banco do Brasil para essa atuação do BDMG lá no início. Então, assim começava o BDMG a impulsionar o frigorífico, impulsionar projetos de industrialização, impulsionar projetos que vieram trazer assim, um grande impulso à atividade econômica de Minas Gerais. Ô Marcelo, e já que você citou aí atrás o Israel Pinheiro, parece que ele foi um personagem chave, central aí na história do BDMG. Eu queria que você falasse um pouquinho dele para nós. O governador Israel Pinheiro, além de capitalizar o BDMG, ele impulsionou atividades como a agricultura de cerrado, o planejamento econômico do estado, com a criação posterior do INDE e também da Fundação João Pinheiro.
Naquele tempo, Minas Gerais crescia 60% a mais do que a média nacional. Então, a atuação do BDMG começava a dar impulsos importantes para o nosso desenvolvimento. Legal, Marcelo, esse momento aí foi no final dos anos 60, né, que foi marcado por um grande planejamento econômico em Minas, segundo historiadores econômicos que a gente ouviu para o projeto há 90 anos, que é o nosso podcast, um outro projeto aqui do Diário do Comércio, e essa efervescência do planejamento que culmina com a criação do INDE, do CDPLAR, da Fundação João Pinheiro, tem origem no BDMG. Como é que você avalia esse período? Na minha opinião, este foi o momento da grande virada de Minas Gerais frente aos outros estados, principalmente Rio e São Paulo. Isso porque a Fundação João Pinheiro, ao planejar o modelo econômico, e aqui no BDMG, os principais economistas do país, não só mineiros, mas do país, estavam aqui planejando o estado. A CDI, hoje Codenge, com prospecção de negócios importantes para a indústria. Também nós tínhamos o INDE, que atraía essas empresas. Hoje, o Investe Minas. Nós tínhamos a SEAG, protótipo da criação do SEBRAE Nacional. A SEAG depois transformou em SEBRAE, mas nascia aqui verdadeiramente o SEBRAE, que hoje conhecemos. Também com muito estreito relacionamento aqui no Banco BDMG. Então, esse foi um momento magnífico de planejamento do Estado e o BDMG foi importantíssimo para esse desenvolvimento. Ô Marcelo, e o resultado desse planejamento todo, esse planejamento lá nos anos 60, né, essa intensificação estimulada pelo Israel Pinheiro, que inclusive entregou um diagnóstico, né, da economia para o então presidente da época, que era um presidente militar, esse diagnóstico, a colheita desse planejamento, ela veio na década seguinte, na década de 70, quando Minas Gerais foi uma China brasileira e cresceu 10% acima, com taxas acima de 10%, cresceu bem a mais que o PIB nacional, né? E naquela época, quais foram os setores que o BDMG priorizou? O planejamento público de Minas Gerais começava realmente a funcionar muito bem. Tanto é verdade que Minas crescia 16% acima da média nacional. Tudo isso impulsionado por uma atuação muito voltada para energia e para transportes. Nós temos as usinas de Volta Grande e São Simão, ambas situadas nas divisas São Paulo e Goiás, e também a térmica de Igarapé, tudo isso contribuindo para que Minas pudesse alcançar um patamar de desenvolvimento ainda maior, chegando a energia para o Estado na sua linha de transmissão. Começava, então, Minas Gerais a ter uma pujança no seu desenvolvimento. É importante ressaltar também que muitos outros projetos naquele tempo estavam sendo entregues. 500 novos projetos com atuação empresarial, desenvolvimento de siderurgias, muitas estradas passando por Minas Gerais. Começava, então, a dar esse fluxo de desenvolvimento que trazia para todo o cenário nacional um crescimento e um olhar muito atento para o que estava acontecendo de bom no estado de Minas Gerais. Marcelo, tem um marco muito importante na história da indústria em Minas Gerais, que foi a vinda da Fiat em 76. Eu queria saber qual foi o papel do BDMG nesse projeto. Minas Gerais teve uma grande frustração com a ausência de uma indústria automobilística francesa, a Cinca, em Santa Luzia. Mesmo quando o JK era presidente da República. Mas o que faltava para Minas ter uma indústria automobilística? Faltava planejamento, faltava infraestrutura. E o governo entendia isso muito bem, e nas mãos de Rondon Pacheco, o mineiro de Uberlândia, muito habilidoso, que sabia ouvir as pessoas, com muitos técnicos do BDMG, visitaram a Itália e para trazer a Fiat para cá, como uma espécie de filho único. E a este filho único teria que ter dado toda a condição econômica para essa instalação, uma atenção muito especial. E isso foi feito com um planejamento mais direcionado, então, para que a Fiat pudesse ser uma grande líder em todo o país
e Betim um grande polo automobilístico, como nós temos notícia hoje. Então, essa habilidade de Rondon Pacheco permitiu também a atuação e a vinda da Fiat, e o BDMG tem uma participação muito importante, inclusive nas primeiras operações de crédito da Fiat aqui no estado de Minas Gerais. Outro importante projeto na história, né, da economia mineira foi o Jaíba, né, numa região do semiárido. Foi um projeto muito importante para o desenvolvimento daquela região que precisa ainda, hoje, né, de muita assistência. Eu queria que o senhor contasse um pouco sobre esse projeto Jaíba. O projeto Jaíba é um dos mais importantes que o BDMG já apoiou na história mineira. Um projeto de fruticultura, um projeto que pensava em fixar o homem do campo numa região pobre do estado de Minas Gerais. E nascia esse projeto lá atrás, também com a necessidade de levar água do São Francisco para as regiões áridas do sertão mineiro. O projeto Jaíba, hoje consolidado, com 40 mil empregos, 218 toneladas ano, permite que a agricultura mineira tenha ainda mais pujança e leve mais riqueza naquela região tão importante de Minas Gerais. O projeto Jaíba, em duas fases, cada uma complementando a outra, traz para Minas Gerais um exemplo de como atuar lá no início para apoiar os pequenos agricultores do estado de Minas Gerais. É importante frisar e fazer uma correção, não são 218 toneladas, são 218 mil toneladas, muito importantes neste setor de fruticultura lá na região do Jaíba, no norte de Minas. Legal, Marcelo. Vamos falar então agora sobre os anos 80, chamada década perdida, marcada por escassez de recursos no mundo todo devido à crise do petróleo, o segundo choque da crise, mais especificamente em 79. Pela lógica, quanto menos recurso disponível, melhor tem que ser o planejamento, mas historiadores econômicos apontam um esvaziamento do planejamento econômico no BDMG. Foram muitos ajustes, eu queria que você falasse um pouco como é que foi esse período desafiador para o banco. Na verdade, não se pode falar em esvaziamento, porque nesse tempo, ao consultar a galeria dos ex-presidentes, nós temos nomes de economistas notáveis daquele tempo. O que aconteceu é que quando o Brasil decreta a moratória e com a hiperinflação, as taxas de juros mais difíceis, Minas Gerais também passa por este momento complicado. Não só Minas, mas todo o país. Mesmo com a necessidade e com a dificuldade, a siderurgia caminhava. Nós tivemos também como importante a canalização do Rio Arrudas nesse período, pelo Banco BDMG. Temos a atuação nossa no Complexo da Lagoinha, no túnel da Cristiano Machado. Obras importantes em Belo Horizonte, principalmente, que ajudaram a nossa economia da maior cidade do estado de Minas Gerais a encontrar caminhos para a sua circulação, a sua mobilidade urbana tão importante naquele tempo. Mas não foi necessário fazer ajuste no planejamento do banco? Claro, o banco fez muitos ajustes nesse período para que pudesse atuar de uma forma ainda mais forte, tendo em vista que a escassez de recursos, os recursos ainda mais caros, o banco teve que se planejar para essa atuação, principalmente nessas obras citadas de tão importante para Minas Gerais. Apesar dessa fase difícil lá nos anos 80, no finalzinho da década, em 1989, o banco dá um importante passo, que é para a área cultural, que é a criação do BDMG Cultural, tão importante até os dias de hoje, né? Eu queria que o senhor falasse para nós sobre esse momento importante aí. A cultura de Minas Gerais é importantíssima. Minas Gerais tem um acervo cultural reconhecido no mundo inteiro. Patrimônio da humanidade, cidades históricas. E precisava que o banco também tivesse um olhar para a cultura. E aí nascia o BDMG Cultural, nas mãos de Carlos Alberto, ex-presidente do banco, e a atuação importante na restauração
do Santuário do Caraça. Foi muito importante o início do BDMG cultural com a restauração do Santuário do Caraça, um local muito importante, cultuado pelo povo mineiro. E nesse mesmo ano vem o segundo diagnóstico da economia mineira. Em linhas gerais, ele apontava para o investimento em quais setores? Olha, nós temos que recordar aquele tempo da queda do Muro de Berlim, em 1989, com a dissolução da antiga União Soviética. E, nesse cenário, Minas Gerais começava a impulsionar a sua economia para o setor de mineração. Minas Gerais, o setor de siderurgia, principalmente. E aí, Minas Gerais começava a ganhar muito corpo também em projetos tecnológicos, projetos de investimento em tecnologia com vistas a aumentar a sua produtividade. Então, nesse período, Minas Gerais tinha uma vocação. A mineração e a siderurgia, principalmente, foram esses dois pontos econômicos que nós, mineiros, atuamos com muita força para que Minas Gerais pudesse ainda buscar aumento da sua produtividade naquele tempo. Nos anos 80 e 90, o banco passa assim, por transformações, por isso tudo aí que o senhor contou, né? Por uma transformação na economia mundial, por mudanças de foco, né? De investimento focado mais em mineração, siderurgia, setores até hoje extremamente importantes para a economia mineira. E eu queria que o senhor contasse um pouco assim, o que o Hélio Garcia fez, parece que ele reestruturou um pouco esse planejamento econômico e também como que o governador Itamar agiu também nesse propósito. No governo Hélio Garcia, foi muito importante a volta de Indembuco Chateaubriand. Ele, que era genro de Israel Pinheiro, que havia sido presidente do banco, volta novamente com a criação e desenvolvimento de fundos setoriais que foram importantes para o Estado e também o fortalecimento do INDE e da Fundação João Pinheiro. É importante também no plano real, do governo Itamar Franco, o desenvolvimento e fortalecimento para que muitas indústrias e empresas viessem instalar em Minas Gerais, como a Coteminas, a Iveco e muitas outras. Então, esse período foi muito importante para que Minas Gerais pudesse também, e o próprio BDMG, contribuir para o nosso desenvolvimento. Legal, Marcelo, vamos dar então um pulinho na linha do tempo, a gente já vai para a primeira década desse milênio. Tem uma guinada muito forte na sustentabilidade financeira e na governança do banco. Conta para a gente como é que isso aconteceu. O BDMG, no passado, tinha muitos fundos estaduais. Mas o BDMG, para passar por essa montanha-russa, se viu também na necessidade de buscar outras fontes de recursos de captação. E assim o fez com recursos do BNDES, com recursos da CAF, da Agência Francesa de Desenvolvimento, do Banco Europeu de Investimento, com a CDB, a captação de CDB, de letra financeira, de LCA, tudo isso como forma de ampliar recursos também mais baratos em favor de empresas e municípios mineiros. Essa diversificação ela foi muito importante para o BDMG, porque o BDMG começou a buscar essas fontes e também a trabalhar com um planejamento ainda mais sustentável para a sua governança. Então, essa atuação do BDMG na busca de recursos externos com bancos multilaterais, com essa eficiência no repasse de recursos de bancos multilaterais, fez com que o BDMG ficasse reconhecido em todo o cenário financeiro também, não só aqui como em outros países, como um banco que sabe repassar esses recursos para empresas e para municípios, numa atuação muito focada em prol também da sua sustentabilidade. Bom, Marcelo, e um passo importante do BDMG nessa história recente foi inaugurar uma coisa chamada parceria público-privada, que tem sido muito importante para Minas Gerais. Como que veio isso para o banco? O BDMG hoje é um centro de excelência para modelagem de projetos de parceria público-privada.
já fizemos e desenvolvemos muita atuação em parceria com secretarias estaduais e agora também com municípios. E o BDMG, por exemplo, modelou toda a duplicação da estrada que vai agora de Mariana até Rio Casca, até a sua licitação, que deve acontecer oportunamente. Então, isso vai possibilitar também um ganho de eficiência para uma empresa, um banco que tem uma expertise nessa atuação. Queremos atuar na ajuda aos municípios para que eles também encontrem as suas vocações e aqui um centro de excelência para modelar projetos de parceria pública e privada, seja com escolas, seja com creches, tudo isso para que a administração municipal ou estadual possa ainda ser muito mais eficiente. Marcelo, projetos direcionados para a minoria também fazem parte dessa época, como um importante programa de apoio às mulheres empreendedoras. Fala um pouquinho desses projetos para a gente. O BDMG foi um banco pioneiro no apoio às mulheres empreendedoras, às mulheres donas do seu negócio. O BDMG sempre contribuiu com taxa mais reduzida para apoiar a micro e a pequena empresa. Ao observar que 97% a 98% das empresas do país são micro e pequenas empresas, elas são as geradoras de emprego, em sua grande maioria. E o BDMG, como Banco de Desenvolvimento, precisa ir ao encontro dessas pequenas empresas, não só no trabalho de consultoria, mas ajudar para que elas também auxiliem no desenvolvimento econômico do Estado de Minas Gerais. E assim tem feito numa atuação voltada não só para a micro e pequena, mas para a média e grande também. Mas a micro e pequena precisa de uma atenção especial pelo quantitativo de empresas deste setor. E ao apoiar as mulheres empreendedoras, o BDMG deu um passo importante de apoio à mulher dona do seu negócio, que muito contribui para a atividade econômica do Estado. Ô Marcelo, e quando que começa no banco essa exigência da questão da gestão dos riscos ambientais dos projetos? Quando o banco passa a dar um enfoque maior para a sustentabilidade, para poder liberar crédito, e como que o setor produtivo recebe isso? O BDMG soube muito bem ajustar, junto com empresas mineiras, sejam elas pequenas ou grandes, que não há mais como uma volta ao passado, sem que encare o tema sustentabilidade, projetos verdes, energia limpa e tantos outros projetos. E o BDMG passou, neste financiamento, a discutir também o papel dessa empresa e a sua colaboração para o meio ambiente. Então, o BDMG também, desde o início, lá de 2013 para cá, vem fazendo um trabalho de capacitação junto com empresas de todos os portes, para que desenvolvam também projetos de sustentabilidade, porque isso traz uma importância vital, não só para o nosso Estado, mas também para a existência de cada uma dessas empresas. Em todas as nossas entrevistas, a gente sempre comenta e toca no período da pandemia, pelo inegável impacto que teve no mundo todo. Em Minas Gerais não ia ser diferente. Eu queria que você pontuasse para a gente como é que o banco lidou com a Covid-19 no sentido de reorientação das estratégias de fomento ao setor produtivo. Como é que o banco fez para ajudar as empresas nessa época? A atuação das instituições financeiras com o advento da Covid, ela foi extremamente importante para todo o país. E aqui em Minas Gerais, o BDMG teve um foco muito forte para as empresas do setor de saúde, para aquelas empresas que desenvolviam projetos ou na fabricação de máscaras, de álcool em gel, de produtos que eram necessários salvar vidas. A pausa em contratos por 6 meses, condições diferenciadas de crédito, não só para giro, como para investimento. A atuação do BDMG no Pronamp foi muito importante para muitas empresas que não tiveram que fechar as portas.
O BDMG teve uma participação muito importante no investimento do Pronamp e muitos investimentos de recursos para micro e pequenas empresas e médias e grandes empresas, até mesmo congelando prestações com pausa em contrato, possibilitando que essa empresa pudesse se reposicionar num momento gravíssimo no cenário mundial. Então, vamos falar de futuro, Marcelo. Se antes, lá no passado, os bancos miravam os eixos estruturantes, mais estruturantes do desenvolvimento, como indústria, estrada, energia, hoje a gente sabe que são mirados uns projetos mais amplos, né? Passando, obviamente, por esses setores e outros, mas são projetos que não focam somente a riqueza financeira, mas também o desenvolvimento e a inclusão social. Nesse sentido, quais são os planos do BDMG para um futuro próximo? Comentar que tipo de coisa? O BDMG quer crescer a sua carteira de crédito de uma forma muito sustentável. E, para isso, o nosso planejamento estratégico prevê um crescimento de 1 bilhão de carteira em cada ano, em projetos de investimento para o Estado de Minas Gerais. Porque toda vez que o BDMG apoia investimento, ele faz gerar mais emprego no nosso Estado. O BDMG tem uma atuação muito focada no desenvolvimento local, regional. Então, entender a realidade de cada município e atuar nesses municípios será um papel muito importante para o nosso futuro. Porque, ao fortalecer municípios, ao cuidar de projetos de sustentabilidade, como, por exemplo, o projeto de fotovoltaica, que Minas Gerais tem um trabalho espetacular e reconhecido no cenário nacional, e 50% dos investimentos neste setor o BDMG tem apoiado com recursos do Banco Europeu de Investimento. Toda vez que o BDMG planeja a sua captação de recursos mais baratos, com mais prazo, ele consegue ofertar isso também às empresas, aos municípios, em taxas mais acessíveis. O BDMG busca uma captações mais baratas. O BDMG trabalha agora a captação com o NDB, o antigo BRICS. Nós somos autorizados a prosseguir nessa negociação e podemos captar R$1 bilhão a taxas de juros mais baratas, um prazo de carência de 4 anos, 24 anos para poder pagar, e assim voltar também para que empresas do nosso setor e municípios tenham acesso a essas taxas. É importante frisar que o BDMG é reconhecido no mundo inteiro como a instituição protagonista em trabalhos, em projetos de sustentabilidade, em energia limpa. Temos uma calculadora que permite que cada empresa que a gente apoia com financiamento, se ela está reduzindo o gás carbônico. E, com isso, quanto mais ela reduz, mais o BDMG pode diminuir as suas taxas de juros. Temos parceria com a Embrapa para treinamento aos agricultores na região do Triângulo Mineiro, do Noroeste de Minas, para capacitação no trabalho de fertilizantes novos, a remineralização, o pó de rocha, que vai permitir com essa guerra da Ucrânia e da Rússia, onde o fertilizante está mais caro, que Minas Gerais dê exemplo de produtividade na terra, na nossa agricultura, utilizando esse mecanismo inovador do nosso solo para poder aumentar a nossa capacidade de produção na agricultura. Temos muitos exemplos de parcerias com as secretarias estaduais e com municípios, com a criação de fundos, por exemplo, nos territórios minerados. Quando sair, por exemplo, uma grande indústria daquela localidade, quando ela for embora uma mineradora, o que será daquela pequena cidade? O BDMG, em parceria com o SEBRAE e outras entidades, estamos estudando para atrair outras empresas para que essa vocação seja diversificada no território minerado. O BDMG é signatário da Agenda 2030 da ONU. Todo o planejamento nosso está alicerçado em cada objetivo de desenvolvimento social para que o banco cada vez mais apoie projetos de sustentabilidade
tão importante para o mundo, já que essa é a vocação de todas as empresas que precisam se reorientar para um mundo melhor para nós e para os nossos filhos. Ô Marcelo, eu sei que nós já estouramos o tempo aí, mas você tocou em dois pontos e surgiram duas perguntas aqui. Uma delas é relacionada ao norte de Minas, que o Diário do Comércio tem sempre um trabalho de estar sempre olhando por essa região, pela economia dessa região. E eu queria saber, primeiro em relação, você tocou aí no assunto de energia solar, energia limpa, e a gente sabe que a energia solar é uma grande promessa no norte de Minas, como uma forma de desenvolvimento mesmo dessa região. Esses projetos do BDMG incluem micro e mini usinas? Sim, esses projetos incluem, sim. Nós temos, em parceria com o Banco Europeu de Investimento, uma atuação com recursos que chegam com carência de 2 anos, um prazo de até 10 anos, para que as empresas desenvolvam projetos de energia. Né? Nós estamos falando de energia fotovoltaica, onde o sol bate o ano inteiro naquela região. Nós temos também parceria com a empresa Sigma, que está desenvolvendo um projeto muito importante de lítio na região de Araçuaí. O lítio é tão essencial para a bateria dos futuros carros elétricos. Então, o BDMG tem uma preocupação com o norte de Minas, como também tem uma preocupação com todo o nosso estado, tanto que abrimos todas as linhas de recursos para os municípios. Se o município quiser captar recursos para a própria energia, de sustentabilidade para a própria energia fotovoltaica dos seus prédios, como forma de economia, o banco tem uma linha de financiamento. Para cidades históricas, que com as chuvas muitos prédios caem, que precisam ter uma atenção especial, temos uma linha especial para essa atuação. Seja pavimentação, resíduos sólidos, saneamento, todas as linhas abertas para a chamada cidade inteligente. Ser uma cidade inteligente não é só pensar apenas em colocar toda uma praça em rede Wi-Fi com internet ou câmeras de toda a cidade. Não só no setor tecnológico. Ser uma cidade inteligente é uma cidade que cuida da mobilidade urbana, uma cidade que cuida do lixo e uma cidade ou uma instituição como nós, um banco de desenvolvimento, que não precisa ser somente banco, mas ser um equilíbrio entre banco e desenvolvimento, o B e o D, para propiciar que as nossas cidades busquem realmente a atenção ao cidadão e aí uma atuação como banco de última milha. Ser um banco de última milha significa atender o cidadão na sua necessidade e responder as respostas, e responder aqueles temas mais importantes de cada município. O outro ponto que eu tinha falado, além da questão da energia solar, você falou aí sobre as cidades onde é previsto o esgotamento da mineração, né? Dar um apoio a essas cidades para diversificar a economia. Há um olhar especial para Itabira, que é a primeira cidade assim, que a gente está vendo um esgotamento mineral mais próximo? Nós estamos conversando com Itabira, com Conceição do Mato Dentro, com Nova Lima, com São Gonçalo do Rio Abaixo. São cidades que têm a preocupação também. Os prefeitos, já começamos a este contato. Alguns desses prefeitos querem a criação de um fundo e eles estão destinando recursos para este fundo para que a gente possa apoiar com taxas mais baratas empresas que queiram ir para essas cidades e assim começar esse trabalho de diversificação. Esse trabalho não é só do BDMG, são vários atores. O BDMG é só um desses atores que contribui com isso num tema muito importante para Minas Gerais e para a nossa economia. É um futuro que precisa ser trilhado e que nós vamos incentivar, não só com a nossa participação, mas na busca de outros atores para que esse tema não fuja de foco, que é tão importante para Minas Gerais. Marcelo, a gente está chegando no final do nosso bate-papo, foi um bate-papo muito rico, aprendemos muito sobre o BDMG. Eu quero deixar esse espaço aqui para suas considerações finais. Eu pude contar um pouco a história do BDMG, mas depois queria ouvir também a história de 90 anos deste grande jornal, o Jornal do Comércio,
que assistiu à história do tempo, que viu homens e mulheres edificarem, com a força do seu trabalho, uma pedrinha em favor do engrandecimento do nosso Estado neste tempo. O Jornal do Comércio, que assistiu a isso tudo, tem registrado na lembrança e na memória estes muitos vultos que ajudaram a construir a nossa história. Parabéns a vocês. Muito obrigado, parabéns para vocês também pelos 60 anos. E já fica um convite para você e também para a nossa audiência. Quer conhecer um pouquinho mais dessa história desses 90 anos do Diário do Comércio e também o Diário do Comércio analisando a economia e fatos políticos e históricos que aconteceram nesse período todo. O convite fica para ouvir o nosso podcast há 90 anos, está em todas as plataformas digitais aí, Spotify, Deezer, para você conhecer um pouquinho mais sobre a história do Diário do Comércio e também, claro, sobre a história do mundo e do Brasil e principalmente de Minas nesse período. Sandra, foi um bate-papo delicioso. Sim, com certeza. Eu agradeço o Marcelo em prontamente atender para contar a história do BDMG, que a gente não podia deixar de contar nesse projeto, né? E agradeço a todos pela atenção e pelo carinho de sempre. Muito obrigado, Sandra e Helder. Prazer falar com vocês. Prazer todo nosso. Muito obrigado, Marcelo. E muito obrigado a você, nossa audiência que nos acompanhou em mais uma jornada. Aguardo vocês no próximo episódio do Quem Fez História. Grande abraço a todos e até lá.